12 em diante. Aqui estamos diante, meus irmãos, de um texto maravilhoso. Vocês vão perceber, quem está de noite, eu preguei o anterior que eu preguei à noite, foi o finalzinho do capítulo 7. E eu estou pulando o 8 de 1 a 11, aliás, de 7:53 a 11 do 8, né? Capítulo 8. Esse é um texto que chama interpolação, mas eu não estou pulando ele porque eu não vou pregá-lo. Eu vou pregá-lo posteriormente, num dos dias de manhã, porque ele acaba sendo um pouquinho mais longo. Já está pronto e pregarei logo na sequência. E explicarei para os irmãos também o que significa isso, o texto. Alguns chamam de interpolação, parênteses, na sua Bíblia pode estar em colchete, algumas são asteriscos, é o texto todo. E tudo indica que esse verso 12 do capítulo 8, ele é uma continuação, do capítulo 7, lá atrás, verso 53, 52, terminando 52, pularia para 8, 12. É esse o entendimento da maioria dos teólogos, dos estudiosos, tá bom? E por que eu estou falando isso agora? Porque, se você perceber, há uma conexão muito grande entre esse final do capítulo 7 e o começo do verso 12 aqui do capítulo 8. O 8, 1 a 11, entrou no meio aí, tá? Não estou dizendo que ele não seja inspirado, que não seja uma verdade de Jesus, eu creio que ele é inspirado, é uma verdade de Jesus, mas a conexão fica muito certinha quando você finaliza o 7 lá e vem direto para o 8:12, tá bom? Vamos lá, vamos ler o texto e depois a gente vai explicar o seu sentido da aplicação para as nossas vidas. Eu queria que você pensasse, você vai olhar para esse texto, e o verso 12 ele é bem forte em todo esse contexto. Por isso, se olhar para esse texto, você percebe que Jesus de fato é o Senhor da luz. Eu diria até mais que Jesus é o Senhor luz. Quando nós falamos de luz, no seu sentido espiritual, no seu sentido de uma claridade para o nosso coração e uma libertação do pecado, Jesus é o único que pode realmente clarear as trevas do pecado que habita no homem, tá? Então Jesus é o Senhor luz, esse texto fala disso. Vamos lá no verso 12 em diante. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Jesus continua falando: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles me perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Esse lugar do gasofilácio que termina esse texto, esse gasofilácio, ele ficava no pátio das mulheres. Lá ao redor do templo, envolvendo ali, ligado ao templo, havia vários pátios externos, pátio dos gentios. Os gentios não entravam lá dentro do templo de forma alguma, nenhum incircunciso. As mulheres também não era permitido entrar ali no lugar onde os homens adoravam a Deus. Mas havia o pátio das mulheres. No pátio das mulheres acontece
coisas interessantes. Foi um dos lugares que Jesus mais usou para ensinar. E isso está acontecendo lá. E por que eu estou falando isso? Porque o gasofilácio ficava no pátio das mulheres. E lá tinha, segundo eles, umas colunas, várias colunas, porque as ofertas elas eram definidas de acordo com o que fala lá na lei. Havia oferta pelo pecado, havia oferta de gratidão, havia oferta que substituía um animal que você de repente não ia dar, não tinha para dar, ainda mais naqueles dias, né? Se alguém ofereceu uma ovelha, um carneiro, ou sacrificar o carneiro, mas não tinha esse animal. Então, eles compravam o animal, outrora se dava ofertas também. Então havia vários tipos de ofertas, tudo ficava no pátio ali das mulheres, ali onde estava o gasofilácio, onde Jesus estava ensinando nesse momento. Que momento é esse? Começa lá no capítulo 7, no verso 1 e verso 2 em diante, você vai perceber que esse momento é a festa dos tabernáculos. Nós ouvimos pela manhã o grande valor da festa para o judeu. O judeu ele era festivo, mas ele era festivo porque Jesus determinou isso, aliás, Deus determinou isso. Pelo menos 3 festas eram muito importantes lá: os tabernáculos, a de Pentecostes e a festa da Páscoa. Elas aconteciam e duravam alguns dias. E elas eram lotadas, que era uma forma determinada por Deus, uma forma de gratidão a Deus. E nessa festa dos tabernáculos, era interessante, ela foi ordenada lá atrás por Deus, né, através de Moisés. Ficou escrito que eles deveriam celebrar a festa dos tabernáculos por 8 dias. Alguns dizem que eram 7 dias, né, e o 8º era o encerramento, era o fechamento. Mas lá em Levítico vai falar de fato esses 8 dias. E nessa festa eles deveriam montar as barracas. Eu falei isso da outra vez passada também. Era montado com aqueles ramos, aquelas folhas de palmeiras, e eles montavam várias barracas de uma forma bem simples mesmo, mas Jerusalém ficava repleto disso. Tinha gente de todos os lugares ali em Jerusalém, estava lotada a cidade. Vinha judeu de todos. Vocês lembram dos salmos de romagem, salmo de subida, salmo dos degraus? Ele exemplifica muito isso. Quando o povo subia das cidades, a gente sempre fala subia, porque Jerusalém estava no monte, e eles subiam para Jerusalém nas festas principalmente, e lotava aquilo lá. E vinham também judeus de todo o mundo. Imagina como estava Jerusalém nesses dias. Essas barracas, elas tinham um sentido bem simples mesmo, porque demonstrava também uma plena dependência do cuidado de Deus, porque remete os judeus lá no deserto. Quando eles estavam no deserto, e eles permaneceram ali por cerca de 40 anos, e Deus cuidou de todos eles ali. Mais do que nada, eles tinham que perceber que havia um Deus, lembrar que havia um Deus, e Deus trabalha muito com a memória, a nossa memória, lembrar que existe um Deus que cuidou deles na história. Nós estamos num tempo que procura se apagar a história, né? A história passa a não perder valor. O que importa é o que nós fazemos hoje, o que de hoje para frente vale, mas não é assim. A história tem todo o sentido para a nossa vida. Se apaga a história, perde o sentido. Quando nós celebramos a ceia, o que Jesus ordenou? Que nós olhássemos o que aconteceu aonde? Lá no Calvário. Então, eles celebravam isso e lembrando dos cuidados de Deus lá no deserto e durante toda a permanência dos judeus também ali em Canaã, com suprimentos, alimento e água. Então, eles glorificariam a Deus na festa, na celebração da festa, por tudo isso que aconteceu com eles ano passado. E Deus preservou esse povo. O momento então dessa celebração, ela vai se dar depois das maiores colheitas. Se eu perceber hoje, o pastor Fábio fez citação do texto ali, do tempo que Deus vai falar com Ageu, bem no finalzinho do mês de agosto, e estava falando de colheita, e é isso mesmo, final de agosto, setembro e outubro, era um mês que era
aconteciam. E aí Deus então manda que a festa, que traz a memória que aconteceu lá no deserto, fosse celebrada nesse período das grandes colheitas de Israel. Uma festa do tabernáculo era celebrada nesse tempo. Colhia-se trigo, colhia-se uvas, cevada, azeitona e assim por diante. E durante esse dia de celebração, além dos sacrifícios que eram oferecidos a Deus, derramava-se água também ao redor do altar, normalmente todos os dias, num ato cerimonial, porque eles estavam, quando se derramavam água, eles estavam agradecendo a Deus pela providência da água, que era muito importante para a grande colheita. A gente sabe o que significa isso, meus irmãos. Vocês já perceberam que quando, algum ano que nós já presenciamos que as águas são retidas, como é que fica nossos lagos? E com as colheitas sofrem com isso, a produção agrícola sofre. Então eles derramavam água e eles cantavam e eles celebravam diante de Deus com gratidão pela água, porque se não houvesse água, não havia também fruto, não havia alimento. No último dia, eles oravam a Deus, que Deus mantivesse também a chuva para o próximo ano e para a próxima colheita. E aí, é nesse momento que Jesus faz a proclamação, lá no capítulo 7, não no capítulo 8 aqui, mas vai fazer uma proclamação semelhante a essa, e ele diz lá no 7:37 assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você percebe que é tudo nesse momento da festa dos tabernáculos. Eles estão jogando água ao redor do altar, e depois eles clamam a Deus por água, e Jesus aproveita aquele momento e ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, que nós falamos isso uma vez passada. Agora, meus irmãos, no verso 12 em diante, Jesus está falando de luz, e o momento é o mesmo, por isso que estou fazendo essa conexão lá atrás. O momento é o mesmo, ele está no mesmo lugar, ele está ali durante a festa, no finalzinho dela, provavelmente é a festa do tabernáculo. O que acontece é que, além de derramar água, eles tinham 4 piras, eram acesas também ali no pátio das mulheres, 4 piras enormes, e aquelas piras eram acesas, elas clareavam a cidade do alto do muro. Era uma luz muito potente, 4 enormes piras que iluminavam a cidade. Sob essa claridade, então, eles dançavam também. O povo pegava tochas, os homens acendiam tochas, todos eles ali, e eles dançavam boa parte da noite, adorando a Deus em gratidão pelo cuidado e as providências de Deus. É nesse contexto que Jesus vai fazer essa declaração: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, ele não vai perder nenhuma oportunidade. Ele está no meio do povo. Eles desejavam matá-lo. A gente está vendo o último verso, que não era ainda o tempo. Que tempo? O tempo de Deus para isso acontecer. Havia o tempo de Deus. E Jesus então faz essa declaração. Eu vou retornar a esse verso 12, fechando com ele, tá? Porque ele é que faz sentido para tudo que ele fala logo a seguir. Tudo que acontece a seguir está acontecendo por causa das palavras de Jesus Cristo nesse verso 12. Diante dessas palavras que ele fala, que ele é a luz do mundo, os fariseus, é uma das classes religiosas, a mais bem equipada, bem mais poderosa, de pessoas, uma liderança bem forte. Não houvesse os saduceus, mas os fariseus tinham muita força com a população, se tornava uma classe política de fato. E eles, que tinham bastante domínio da lei, eles interpretavam a lei, o Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros da lei, eles interpretavam, eles reinterpretavam, eles olhavam para as dúvidas, reescreviam. Por isso que havia muitas interpretações
interpretações equivocadas, e lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus vai fazer uma porção de correção. Ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Porque eles estavam interpretando a lei de forma errada. Diante dessa afirmação de Jesus, esses fariseus, eles estão retrucando, eles vão retrucar a autoridade de Jesus. Pode ir lá no verso 13 aí. O que eles estão fazendo é retrucar essa autoridade que Jesus está colocando aqui, né? O que Jesus está falando? Eu sou a luz do mundo. Isso era muito forte para alguém afirmar diante ali do povo em forma de ensino. E Jesus era olhado, visto como um rabino, alguém com autoridade para ensinar, embora não aceito pela liderança judaica, mas era assim que o povo olhava para Jesus. E por que eles estavam, então retrucaram? Porque de fato, meus irmãos, nenhuma pessoa podia fazer alguma afirmação diante do povo para si, tomar para si algum tipo de afirmação como essa, sem que alguém testemunhasse em seu favor, sem que houvesse alguém que falasse, de fato ele é a luz do mundo, e ele é a luz do mundo porque eu vi ele brilhando como luz. Enfim, precisava haver testemunho. Isso está baseado, quando eles retrucam Jesus, eles vão olhar lá para Deuteronômio 19:15, lá diz assim: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. É o que vai acontecer no texto anterior da mulher, que pega em pleno adultério, o homem também, só que não é pego, né? E por quê? Porque ela foi pega e alguém viu. Provavelmente botaram alguém vigiando, porque eles queriam pegar Jesus Cristo, na verdade. Então precisava haver testemunha, precisa ter testemunha. E isso vai abrir esse debate de Jesus e aqueles homens. É esse argumento que eles levantam contra Jesus. Eles vão falar que o testemunho de Jesus então é falso, porque como alguém pode fazer uma afirmação como essa? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Então esse é um testemunho falso. Isso é na posição deles. E Jesus vai dar a continuidade ao que ele falou. Ou seja, ele vai dizer que ele tinha autoridade para afirmar que ele é a luz do mundo. E ele vai dizer que ele sabe de onde ele vem. E é interessante que esse discurso de dizer eu sei de onde eu venho, ele está confrontando os judeus que lá atrás falavam assim: de onde é esse homem? De onde ele vem? Aí alguns diziam: eu sei que ele é lá de Nazaré, eu sei que ele é de Cafarnaum. Alguns, em alguns momentos, vão dizer assim: ele é filho de José, ele é filho do carpinteiro. Mas ninguém vai associar Jesus como filho de Davi, como aquele Messias que foi enviado por Deus. Essa parte eles não levantam em momento nenhum. Então por isso eles falam: vocês sabem de onde eu venho, porque vocês estão dizendo de onde eu venho, vocês dizem que eu venho da Galileia. Vocês sabem então de onde eu venho, meio que irônico. E agora Jesus vai falar que ele tem testemunha, porque ele foi enviado por alguém. E quando ele vai começar a usar a expressão desse envio, de alguém, ele vai começar a conectar esse pessoal com Deus. A ideia aí, ele vai usar a expressão Pai. Ele vai sempre usar o Pai que me enviou, e nós vamos ver um pouco disso. Versos 17 e 18, ele vai apresentar essa segunda testemunha. E na verdade, Jesus vai requerer para ele: olha, vocês deveriam crer em mim, porque o que eu falo é verdadeiro por mim mesmo, porque eu sou o Messias. Em outras palavras, Jesus está falando também assim: olha, vocês não creem em mim e duvidam de mim, e meu testemunho se torna falso para vocês, porque realmente vocês não me veem, não me olham e não sabem que eu sou o Messias, não me reconhecem como o Messias de Deus. Ele está defendendo a sua autoridade divina e messiânica. O problema era esse: eles jamais conseguiam olhar para Jesus
e vê, além desse homem, morador ali da Galileia, da região de Cafarnaum, e aquele filho do carpinteiro. Então, era esse o Jesus que eles olhavam ali, e que de alguma forma eles queriam prender e matar. Lá atrás, no capítulo 5, quando ele cura aquele homem lá no tanque de Betesda, eles já desejam matá-lo, eles já planejam matá-lo. No capítulo 7 começa falando, desejavam matá-lo. Eles falam, nossa, o próprio povo, olha, não é esse aí que eles estão querendo matar? Porque havia de fato o desejo de interromper esse ministério de Jesus, porque não viam nele o Messias, aquele que libertaria Israel e governaria, né, com poder o povo de Deus. Não é assim que eles viam. E esse é o grande problema, porque através desses meios, dessas formas erradas de avaliação de Jesus, eu usei, né, na pregação anterior, que sabe quando está tão perto de Jesus Cristo, está conversando com Ele, mas não enxerga Jesus como Salvador pessoal. Isso é muito triste, porque as pessoas vão vivendo, ela vive um Jesus meio que ilusório, um Jesus que ela cria para si e forma ele de um jeito que atenda às suas demandas pessoais, ou seja, um Jesus que concorda comigo e eu não preciso de fazer nenhuma renúncia na minha forma de viver. Cria-se esse tipo de Jesus. Então, diz que a pessoa de repente está perto de Jesus. Há um hino nosso que diz mais ou menos assim, né? Tão perto do reino, mas sem salvação. É ter o nome de Jesus, é falar, é viver nesse meio, mas não de fato ter Jesus Cristo na sua própria vida. Por esses meios errados, então, que ele estava usando para avaliar Jesus, fazia com que essas pessoas ficassem cada vez mais cegas sobre o Messias. Não viam o Messias que estava ali junto deles. E Jesus vai acusar esses homens de julgar pela carne, ou julgar pela aparência. Vocês estão me vendo e estão me julgando pela aparência. Lá no verso 24 ele vai dizer o seguinte: não julguem pelas aparências, mas pela reta justiça. E os fariseus, meus irmãos, detentores de uma religiosidade e uma liderança no meio do povo judeu, eram como que Jesus vai usar essa expressão, né, de um guia de cegos. Um cego guiando outro cego. O povo tinha uma religiosidade, mas eles não eram levados a Deus. Eles não conheciam Deus. Jesus vai usar essas expressões diversas vezes. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. E porque vocês não me conhecem, vocês também não conhecem o Pai. E isso é muito triste, porque mostra claramente a religião de uma forma errada, né? A religião como sobrepondo a verdadeira fé, a verdadeira expressão das Escrituras Sagradas. E a partir desse momento, Jesus vai falar de uma forma muito clara que há mais alguém que testemunha a favor dele, que é o Pai. Nos versos 16 até 18, e esse Pai que o enviou. No verso 19 surge então a pergunta que Jesus já havia respondido no momento anterior: onde está teu Pai? E a pergunta deles não é onde está teu Pai Deus, né? Não é esse o foco, mas aquele Pai terreno que nós falamos agora há pouco, aquele Pai que é o seu Pai, que tem mais filhos. Onde está ele? Onde está José? A questão, meus irmãos, que para o judeu e na cultura oriental, a figura do pai é uma figura muito presente, é uma figura muito forte. Sempre que fazia citação de um rei, de alguém, sempre citava logo a seguir, filho. Né? Hoje, quando o pastor Fábio leu o texto de Ageu, lá no comecinho, Ageu 1, lá no comecinho, então ele vai falar de Zorobabel e de Josué, e vai citar os dois, né? Governador
e sacerdote ali, porque isso era importante. Conhecer o Pai de Jesus agora. Quem é seu Pai, então? Para a gente colocar, identificar, colocar de fato ele aí. Você precisa saber quem é seu Pai e a gente vai responder quem é você. Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, a gente verifica diversas passagens que citam, que fazem citações de filhos filhos que são filhos de determinados pais. Os pais aparecem seus nomes. Mas aqui eles desejam saber quem é esse Pai de Jesus. Seus pensamentos estão totalmente na terra. E Jesus quer, na verdade, a palavra de Deus, ela quer nos libertar deste jugo e deste peso que muitas vezes nos separa da possibilidade de olhar para o transcendente. E quando nós falamos de transcendente, nós estamos olhando para a maior necessidade de qualquer pessoa, que é a sua salvação, que é a salvação da sua alma. E não tem como nós lidarmos com isso olhando apenas para as figuras e para as coisas desta terra. Elas podem no máximo nos apontar para Deus e para os feitos de Deus. Mas nós precisamos olhar para o Deus transcendental, o Deus sobrenatural, o Deus que não está habitando no meio de nós de uma forma visível, mas que se faz plenamente presente no meio de nós, e de uma forma muito especial na revelação de seu Filho, Jesus Cristo. Mas os seus pensamentos estão plenamente aqui na terra. Totalmente. Jesus responde para eles que ele é o Filho de Deus porque ele vem do Pai. E agora ele está começando a transportar a mente, o pensamento deles para aquele que de fato é o Senhor do céu e da terra. E esse testemunho então do Pai tem toda a autoridade. Nesse caso, Jesus está apontando para o Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador. Ele já havia dado essa resposta, mas eles alimentavam e sustentavam essa incapacidade de reconhecer Jesus como vindo da parte de Deus, como tendo algum tipo de ligação com o sobrenatural, de forma alguma. Apesar dos milagres que Jesus Cristo fez, apesar de toda a autoridade dos seus ensinos. Lembra da passagem anterior, um domingo desse passado? Eu estava pregando e os guardas que foram prender Jesus, eles voltaram e não trouxeram Jesus. E os seus inquiridores perguntaram: por que vocês não prenderam este homem e trouxeram? E eles respondem: porque ninguém fala como este homem fala. Eles reconheciam em Jesus sabedoria e autoridade nas suas palavras. Mesmo vendo isso, mesmo, quem sabe, sabendo que Jesus é da linhagem de Davi, mesmo sabendo que profeticamente ele nasceu em Belém da Judeia, não, eles não reconhecem que ele é da parte de Deus ou tem a parte com Deus. E a gente falou nos últimos na última pregação sobre isso, como a ideia de uma cegueira espiritual na vida dessas pessoas, que elas enchem-se de crendices e elas colocam dentro da fé, no meio da fé delas, uma porção de coisa, e você começa a olhar e falar: meu Deus do céu, né? Esses crentes, esses evangélicos, de fato, em que eles creem? Porque existe tanta coisa misturada na sua fé, que quando você espreme, sai um caldo estranho, não reconhecido, tem um gosto estranho. Não há como então desassociar a ideia que Jesus quer ensinar. Ele, ou Jesus de Deus Pai, ou mesmo o Deus Pai de Jesus. Então, para a gente pensar bem, muitas vezes dentro do cristianismo, do evangélico, dos evangélicos, a gente vai perceber uma distinção muito grande com relação à forma de compreender Jesus e Deus. A ênfase. Por isso nós estamos estudando de manhã cristologia. Precisamos equipar melhor essa igreja. Mas não precisa ir muito longe. Vocês vão ver unicistas do nosso meio evangélico
aqueles que toda a ênfase é dado a Deus, e Jesus fica de fato num segundo plano. Então essa incompreensão, essa forma de enxergar Jesus e não vê-lo como Filho de Deus. Lucas trouxe tudo para nós, não faz tempo. Paulo também fez uma revisão recentemente, como que a história, ela sedimentou algumas ideias erradas com relação a Cristo. Ao longo da história, foi se estudando, desenvolvendo que não dá para desassociar Cristo de Deus. Houve um homem que criou uma Bíblia bem no princípio da era cristã, e para ele o Deus do Antigo Testamento era um, e o Deus do Novo Testamento na pessoa de Cristo era outro. Então vocês percebem como que é fácil estar perto de Cristo e não perceber que está de fato ouvindo e recebendo a palavra e o ensino do Messias Salvador. Então não nos basta apenas sermos ouvintes, precisamos estar com os nossos corações e pedir a Deus, os nossos corações predispostos a ouvir e aprender, para que haja de fato regeneração e mudança de vida. Quem é esse Jesus que é a luz do mundo, então, que gera toda essa discussão que eles desenvolvem depois desse verso 12? Quem é esse Jesus que é a luz do mundo, no qual aquele que seguiu jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida? Quem é esse Jesus? Essa afirmação do verso 12 levou toda a discussão que nós já tratamos de uma forma um pouco breve. Jesus, meus irmãos, ele foi muito oportuno, ele foi muito sábio nesse momento que ele expõe essas palavras, que ele é a luz do mundo, além de dizer também: quem tem sede, diante daquele povo, venha a mim e beba. Ele está usando uma necessidade que estava acontecendo ali, de fato, de água, não naquele momento propriamente, mas o povo, a nação precisava de água. A água para Israel era algo fundamental para todos nós, mas nós ainda temos a tranquilidade de andar um pouquinho e se bobear, cai no rio, Mas eles não tinham tudo isso. Muitos rios em Israel funcionavam um período de tempo e todos eles secavam, todos os afluentes permanecendo apenas no Jordão com as suas águas, e em alguns momentos elas baixavam muito, a ponto de você poder passar naquele lugar, a pé. Quem é esse homem? E ele então fala nesse momento de uma necessidade física, mas ele vai falar que há uma necessidade maior, que é espiritual, que só é satisfeita nele, e não fora dele. Trevas e luz apontam para duas situações bem distintas, a gente pode imaginar. Sem luz é difícil, não é verdade? As trevas, elas são meio que assustadoras, e onde há luz não há trevas, e onde há trevas não há luz enquanto a luz não chega. Júlia, apaga a luz aí para ele. Tá, apaga as duas. Ainda ficou um pouquinho claro aqui, olha só. Mas não dá para perceber uma grande diferença, pode ser. Que bom que a luz chegou. Que bom que nós temos luz. Mas quando ele afirma que ele é a luz do mundo, Jesus está fazendo uso das prerrogativas bíblicas que o definem como tal, como luz. A luz chegou. E agora não mais essa luz aqui, nós apertamos o botãozinho e acendemos, mas a luz de Jesus Cristo. Antes de se encarnar, João vai afirmar, no mesmo Evangelho de João, no verso 4, ele vai dizer que Jesus era a luz dos homens. Antes de vir ao mundo, Jesus era a luz dos homens. Isaías 49:6, de uma forma bem profética, esse texto, que ele trata do cântico do servo, é um cântico profético, messiânico. Ele vai apontar para a missão desse Messias, de ser a luz para as nações de todo o mundo. Está lá em Isaías 49, do verso 1 até o 7, você vai encontrar isso. Os judeus lá no Antigo Testamento, eles sempre olhavam para Deus e para a palavra de Deus como fonte de luz, como luz que ilumina
a vida das pessoas, ela clareia os caminhos de cada ser humano e de cada judeu. O Salmo 27:1 ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? Uma referência a Deus. E você pega o Salmo 119, verso 105, que a gente conhece bastante: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A presença de Deus na caminhada do povo lá no deserto, e ela se dava pela presença, por uma nuvem que acompanhava o povo durante o dia, que não só guiava, mas fazia sombra. Mas à noite havia uma coluna de fogo. Dá para imaginar isso? Que guiava esse povo durante a sua caminhada à noite. Você lê o texto lá, desde Êxodo, bem começando lá no começo de Êxodo mesmo, depois de sair do Egito, você perceber que a presença de Deus, simbolicamente, porque ali Deus estava ali, mas ele dizia assim: estou com vocês, e a luz acompanhava eles o tempo todo, e a nuvem também, e aonde parava, o povo parava, e só continuava a caminhada quando essa luz continuasse, ou quando a nuvem, no caso, durante o dia, continuasse, eles seguiam atrás deles. Quando Jesus diz então que eu sou a luz do mundo, ele está falando com autoridade da sua divindade. Ele vem de Deus, eu vim do Pai. Ele está falando isso para os judeus. E ele tem poder para dar verdadeira vida espiritual a qualquer homem, mais do que aquelas migalhas que eles estavam recebendo, sem apontar para nada, para lugar nenhum. Suas almas estavam secas ainda, apesar de pedir água, apesar de usar água, apesar de pedir chuva, suas almas estavam secas. Ele vai usar a expressão eu sou, e essa é uma expressão típica no Antigo Testamento para Deus, que Jesus vai usar diversas vezes no Evangelho de João. Deus vai falar lá em Êxodo, capítulo 3, Deus vai falar, quando Moisés fala: como que eu vou apresentá-lo para os judeus, para os egípcios? E ele diz: eu sou, e depois ele vai falar: eu sou o que sou. Não há outro, só existe um, só existe eu. Deus está falando isso. Portanto, diz que o eu sou te enviou. E Jesus, quando ele usa as afirmações com esse começo, eu sou, ele está se identificando com Deus, a sua vinda do Pai. Os judeus, quando eles ouviam a expressão eu sou, eles associavam com Deus que se revelou a Moisés lá no passado. Ele possuía toda a autoridade. Então, como Luiz, Jesus está dizendo que vai além de uma claridade localizada, uma claridade momentânea, mas de uma duração eterna e alcance infinito. Portanto, da mesma forma como essa igreja se reúne aqui, igreja de arrependidos, convertidos, regenerados, ao longo da história da humanidade, em todo o mundo, Deus foi resgatando pessoas através de Jesus, que é a luz do mundo, e trazendo para comungarem como um corpo, como nós estamos fazendo nessa noite. A luz de Jesus, ela não está restrita apenas a Jerusalém, mas ao mundo todo ela alcança. Eu sou a luz do mundo. Eu não sou apenas 4 pilhas que iluminam Jerusalém, mas eu sou a luz do mundo. Israel perdeu a visão da missão de Deus. Eles não enxergavam além deles mesmos. Eles só vinham até Jerusalém. Os próprios discípulos, no começo da igreja, eles sofreram com isso, porque como lidar com um cristianismo que agora não precisa mais de circuncisão? Mas isso foi se tornando claro na vida deles, na mente deles, através das próprias Escrituras. E eles perceberam que
A luz de Jesus não é só para eles, é para o mundo todo. E a maravilha da luz de Jesus é que ela liberta seus seguidores das trevas do pecado. Por isso que Jesus agora olha e fala para eles que há uma necessidade maior, há uma treva maior, há algo muito mais importante pelos quais eles precisavam cuidar e olhar, que é a cegueira espiritual. Em Cristo, então, aqueles que se abrigam na sua luz, eles estão livres das trevas do pecado. E mais importante, que aqueles que têm a luz de Jesus estão livres das trevas temporais e eternas. Isso é maravilhoso. Há pessoas que são bem-sucedidas, e eu não quero criar alguma coisa que a gente pudesse fazer como comparação de sucesso e Jesus. Não tem ligação uma coisa com a outra. Jesus veio para salvar o homem do seu pecado que o condena. E muitos desses homens, eles são salvos, eles são bem-sucedidos nas suas vidas, louvado seja Deus. Mas do outro lado, o homem, mulher, não importa, que alcança o maior sucesso, mas não tem a luz de Jesus, está vivendo em trevas, e pode morrer em trevas eternas. Esse é o grande problema, e é por isso que Jesus, ele fala no meio da multidão, correndo todo o risco de ser preso ali, mas ele sabia que o tempo era o tempo de Deus. Lá no deserto dos judeus, eles precisavam daquela coluna de fogo, para que eles não tropeçassem, para que eles não perdessem a direção, mas em Cristo, aqueles que se abrigam sobre a sua luz, sobre a sua claridade, estão livres das trevas, de todo esse pecado. Salmo 36:9, referindo-se a Deus, ele diz: na tua luz nós vemos a luz. É só na luz de Deus, na luz de Jesus, que a gente pode ver a luz de fato. Por isso, meus queridos irmãos, que em termos de religião não tem como o homem fazer qualquer coisa maravilhosa. Por que as pessoas elas não creem em Jesus? Porque o homem, em grande parte, o homem ele gosta de fazer parte de alguma coisa, ou que traga algum tipo de centralidade nele, ou que permita que ele faça alguma coisa por si mesmo. Enquanto o Evangelho é Cristo, somente Cristo, e só em Cristo, só em Jesus, então, a luz e luz verdadeira. Ao final, então, essas palavras de Jesus, elas concluem que quem anda na sua luz, terá a luz da vida. E isso, meus irmãos, cria um enorme contraste com as trevas. E as trevas, na linguagem bíblica, elas sempre apontam para o pecado. Escuridão, pecado, você não vê. Na verdade, você tenta se satisfazer de todas as maneiras no pecado. E embora esteja vendo, está em plena treva espiritual. Por isso, eu estou lembrando, Jesus vai olhar para aquilo que eles faziam, um ato bem presente, bem visível, e vai apontar para a maior necessidade deles, que é a necessidade espiritual. Ninguém gosta de escuridão, e é para isso então que existe luz. Só que Jesus está falando de algo muito sublime. A luz que ela vem de Deus, ela procede de Deus e ilumina o homem pecador, o homem condenado por causa do pecado. Muito mais do que clarear Jerusalém apenas algumas noites, alguns momentos. Jesus, então, nessa festa dos tabernáculos, ele está dizendo para aquelas pessoas que se alguém tiver sede, lá atrás, no verso 17, capítulo 7, deve vir até ele e beber da água que dele flui, como também, vindo até ele, receberão da luz que os liberta da escuridão do pecado que os condena. Então, em Jesus Cristo, a plena libertação.
Eu quero, meus irmãos, finalizar, eu vou ler o texto para de fato a gente finalizar com ele, mas está lá em João 3, versos 19 e 20. Ele vai falar por que as pessoas não gostam de vir até ele. Por quê? Por que ninguém, grande parte da humanidade não gosta de ir até Cristo? Olha o que ele fala. Está falando de juízo, está falando para Nicodemos. Ele diz assim: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo. É uma referência a ele mesmo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas de Deus. O mundo, então, ele tem criado, e agora eu estou finalizando, um formato bem atrativo, e de certa forma a gente pode chamar até de um formato paralelo para a felicidade, que afasta as pessoas da verdadeira luz. Por isso que eu citei o Evangelho. A gente precisa tomar muito cuidado com o que nós ensinamos e aprendemos sobre Deus, senão nós vivemos algo de fato equivocado. O mundo tem tentado consertar as coisas. Eles tentam, eu sempre isso, meus irmãos, eles tentam fazer algo mais belo, e eles estão tentando cada vez mais eliminar o feio. O feio somos nós, pessoas feias. Mas aquilo que eles consideram errado, a partir de um juízo sem Deus, isso é perigoso. Esse é o jeito humano de fazer o mundo ficar bonito e belo, de tentar mostrar luz e soluções técnicas, manutenção de tantas coisas em meio a tanto pecado, tem atraído as pessoas que cada vez mais se afastam da maior necessidade delas, que é justamente o Senhor Jesus Cristo. E aí vem o cristianismo, vem Jesus, e o verdadeiro cristianismo, ele vai nos humilhar. Guardem bem isso aí, porque o verdadeiro cristianismo, ele vai nos levar da vergonha da cruz, e é isso que os judeus sentiam. E é isso que é o grande impedimento. Claro que aqui é antes da cruz, mas isso depois vai permanecer. Porque quem é este homem? Quem é o pai deste homem? De onde ele é? Agora, tudo piora quando ele vai para a cruz do Calvário, o lugar da vergonha. Nós, cristãos, somos chamados a servir, a obedecer, a seguir esse Cristo Messias, que foi para a cruz da vergonha, e aí ele morreu pelos nossos pecados. A igreja, ela vai ser vista então como uma instituição de pessoas dependentes de um homem que na verdade ele não teve sucesso. Ele não teve sucesso. Para muitos, Jesus Cristo foi derrotado, mas para nós não. Foi justamente a cruz o caminho da grande libertação, e da cruz vai surgir então a igreja. Meus irmãos, meu desejo é que de fato a luz do Senhor Jesus Cristo seja realidade na nossa vida, no nosso testemunho, no Evangelho que nós cantamos, que nós testemunhamos, praticamos. Mas talvez você não tenha entendido ainda o que significa ter a luz de Cristo. Ter a luz de Cristo é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que pode te libertar do pecado que te condena. Depois que Jesus liberta-nos do pecado que nos condena, por mais que nós continuemos pecadores deste corpo corrupto do pecado, nós somos libertos para sempre da condenação eterna. Isso é uma obra de Cristo. Quando Ele morre na cruz, Ele nos torna justos. É uma dependência plena de Cristo. Não há nada que nós possamos fazer que possa acrescentar algo mais nesta obra de Cristo.
Portanto, se você não havia entendido, eu te convido a compreender e a olhar para Cristo, e orar a Cristo, e receber de Cristo o perdão do seu pecado, para a glória de Deus.